Olá a todos, eu sou Wagner Lenhart, diretor executivo do Instituto Millennium, e eu estou aqui em Belo Horizonte hoje para ter um bate-papo muito bacana com as vencedoras do Millennium, do Challenge Papers Millennium 2024, o nosso concurso de artigos, de papers acadêmicos, que esse ano teve aí a participação de cerca de 30 artigos, 30 papers foram apresentados, e a Maria Rosa e a Alice foram as vencedoras desse concurso, com o artigo Desenvolvendo a Educação, Explorando Modelos de Concessão e Gestão. A gente vai falar um pouquinho mais sobre o trabalho delas durante esse nosso podcast, esse webinário, mas eu queria começar primeiro agradecendo a participação de todos, né, que enviaram artigos, que enviaram seus trabalhos para esse concurso. A gente entende que é um momento muito importante de chamar a comunidade acadêmica a contribuir para buscar soluções para os problemas públicos brasileiros, né? Então, a gente sempre coloca algumas questões, algumas provocações de temas que são temas quentes, temas importantes para o país, e convidamos aí a todos que estão na academia a escreverem a respeito, trazerem proposta de soluções para que, eventualmente, depois isso possa reverter aí numa política pública, na construção de uma solução para um problema que a nossa sociedade enfrenta. Esse ano, inclusive, uma premiação, né, a principal premiação que a Maria Rosa e a Alice vão receber é uma participação no Cato University, lá nos Estados Unidos, em Washington, a capital dos Estados Unidos. É um programa que se passa em uma semana, lá nos Estados Unidos, no período ali do verão americano, né? Então no meio desse ano de 2025, e eu tenho certeza que vai ser uma experiência muito enriquecedora. O Cato é um instituto incrível, que faz um trabalho há muitos anos de referência lá nos Estados Unidos. Eu não participei ainda do Cato University, até porque é para um público mais jovem do que eu, mas a gente sabe que é um evento realmente de grande qualidade, com conteúdo muito profundo, e que sem dúvida nenhuma vai ser muito produtivo para vocês. E agora eu vou apresentar, então, quem vai fazer parte aqui desse bate-papo comigo. Então, como eu tinha referido, nós temos a Alice Aracema Ladeira, economista pelo IBMEC, aqui de BH, e atua como assistente de FPIA no aeroporto de Confins. Bem-vinda, Alice, obrigado primeiro por participar do concurso e segundo, parabéns por vencer, né, esse concurso. E a Maria Rosa Pereira Magalhães Oliva Ferraz, economista também pelo IBMEC e agora cursando Direito também no IBMEC. Isso. Bem-vinda. Obrigada. E além delas, temos a honra de contar aqui com a presença do professor Cláudio Chiquida, que é doutor em Economia pela URGS, professor de Economia no IBMEC BH e líder do grupo de pesquisa Estado e Liberdade na Fundação João Pinheiro. O professor Chiquida, além de ser um especialista em economia, professor do IBMEC, é um importante apoiador e especialista do Millennium, sempre contribuindo aí com as suas ideias, com todo o seu conhecimento para as atividades do Instituto. E foi um importante incentivador também da Maria Rosa e Alice em participarem aí do concurso, né? Então, eu queria começar até falando um pouquinho sobre esse processo, né? E perguntando para vocês como é que foi, vocês tomaram conhecimento do concurso, e aí como é que vocês pensaram, né? Bom, vamos escrever, fazer isso em dupla, não cada uma de separado, fazer um trabalho conjunto. Como é que vocês organizaram isso? Como é que vocês viram o concurso, o processo de escrever? Conta um pouquinho como é que foi esse processo aí do início ali da redação do paper. A gente, nessa época, estava na aula, né, do professor Chiquida, e é uma aula que ele passava alguns artigos para a gente, debatia alguns temas atuais, e aí, nessa aula, ele falou para a gente dessa competição do Challenge Paper, né? Aí, eu e a Alice, a gente automaticamente já decidiu que a gente ia fazer juntas, e escolhemos o tema de educação, principalmente também pelo fato de ambas já terem, nos trabalhos que a gente fez fora da faculdade, né, já ter lidado com esse assunto de concessão, e aproveitando também um artigo que eu apresentei nessa aula, né, do Instituto Millennium também publicado, que fala sobre alguns sistemas de educação.
Então, a gente achou que seria uma boa oportunidade de aproveitar tanto esse conhecimento inicial, quanto também enturmar um pouco esse tema que já tinha sido discutido em sala de aula. Bacana. E aí, o seu ponto de vista, como é que foi essa... Eu e a Maria já tínhamos feito alguns trabalhos juntos na faculdade, então a gente já sabia que a gente tinha uma dinâmica boa para poder entregar um paper nessa competição juntas. E eu já tinha experiência com concessões pelo meu trabalho no aeroporto, que foi inclusive o tema que a gente utilizou na introdução do nosso trabalho, foram como as concessões de tipos de transporte. Ela contribuiu muito com a parte portuária, que era um trabalho que ela estava desenvolvendo na época. Então, a gente quis juntar essa ideia de as concessões dos transportes vieram evoluindo muito nos últimos anos e trazendo resultados muito bons para as empresas que passaram por esse processo. Então, se a gente não poderia aplicar essa ideia para talvez resolver outras questões que a gente tem atualmente no Brasil e que a gente poderia adicionar no tema de educação. O tema é muito importante, depois a gente vai explorar um pouco mais, a gente vai falar de educação, que é o tema central do trabalho de vocês, mas eu quero também conversar um pouquinho sobre essas concessões de infraestrutura que vocês também referem no trabalho. Aliás, o trabalho vai estar disponível na plataforma do Milênio, vai ser publicado como um paper do Milênio, depois a gente vai deixar também as informações para que quem quiser ler, possa ler o trabalho, mas eu queria passar a palavra para o Chiquida para falar um pouquinho, primeiro, da importância, né, de concursos como esse para provocar quem está na academia, quem está debruçado e estudando, né, a teoria, a importância de colocar isso na prática, né, de pegar tudo aquilo que está sendo trabalhado na aula, enfim, e olhar para problemas práticos do país e buscar soluções, né? Buscar alternativas e propor isso através de um paper como esse que o Challenge Papers provoca. Então, primeiro eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso para depois a gente começar a entrar na temática central aí do artigo e bater um pouquinho mais de papo sobre contratualização no Brasil, que é um tema super importante. Ok. Primeiro, obrigado, né, Wagner, pela oportunidade de estar aqui, né? Obrigado pelas meninas também, pelo esforço, né, pelo empenho. Foi bacana, eu acho, primeiro que a temática do Challenge Papers tem tudo a ver com a realidade brasileira. E a gente estava numa disciplina de final de curso, que é uma disciplina de desafios econômicos. Então, é uma disciplina que eu acho que o aluno tem a oportunidade de fato, como você falou, aplicar, né, a teoria, né, do que ele aprende em sala, etc., a parte metodológica também, econometria, quando é o caso, né, para tentar explorar, né, e tentar encontrar indícios para que a gente possa ter políticas públicas melhores, né. Então, eu acho que o Challenge Papers, eu acho que ele é muito importante, essa iniciativa é muito importante, primeiro porque ela é aberta, né, para todo mundo, né, qualquer universidade pode participar, qualquer pessoa que goste de desafios, né, tem a oportunidade de participar e, enfim, eu acho que é isso. Maravilha. A gente também acredita que essas oportunidades de refletir sobre problemas práticos, né, problemas do dia a dia, ou especialmente, como é o caso do Challenge Papers, políticas públicas, né? Sim. Como políticas públicas podem solucionar problemas da sociedade. É algo super importante, a gente faz isso no dia a dia, no Milênio, né? Um dos propósitos do Instituto trabalhar boas práticas em políticas públicas, propor alternativas aí para os nossos políticos e governantes para avançar aí em pautas que para cada um dos cidadãos brasileiros é importante. Então, é super bacana ter essa oportunidade de ouvir pessoas novas, né? Já posso só complementar? Por favor, é um bate-papo. Aproveitando, né, assim, você mencionou, eu sou apoiador do Milênio. Por que eu apoio o Milênio? Porque eu vejo sempre iniciativas interessantes, né? Assim, o Challenge Papers, as propostas de políticas públicas, né? Então, assim, acho que vale muito a pena a gente pensar nisso, né? Ainda mais aluno de economia, puxando um pouco a sardinha aqui para a brasa da gente, né? Mas os alunos de economia, eu acho que os cursos universitários de hoje, eu acho que às vezes a gente sente falta um pouco dessa pegada com o problema de política pública, que é importantíssimo num país como o nosso.
É interessante isso que eu estava escutando uma entrevista ouvindo você falar do ministro responsável pela reforma lá do Javier Milei, o Sturzenegger. E ele é um economista, e a entrevista que eu vi com ele não estava falando sobre o governo, ele estava falando sobre mais a história dele, a trajetória dele, a formação como economista. E ele falou, aí o entrevistador perguntou alguma coisa, mas o que te fez, né, fazer economia, o que gerou o teu interesse nessa formação? E aí ele falou a possibilidade de ajudar a resolver problemas públicos, né? De resolver problemas do país, da sociedade onde eu estou inserido. Então, casa muito com o que você falou, né? Essa questão de esse propósito de resolver questões e contribuir para o desenvolvimento da sociedade. Mas eu queria que vocês falassem um pouquinho, aí começando mais sobre o tema do artigo, né? Vocês começam o artigo comentando sobre como as concessões, especialmente na área de infraestrutura, e aí falando de infraestrutura aeroportuária, portuária, rodovias, enfim, vocês fazem até puxam para as concessões que foram feitas ainda no século XIX de ferrovias. Isso. Então, como elas foram importantes, né? Tanto para a sociedade quanto até negócios lucrativos para quem participou desses processos. E aí vocês começam trabalhando nesse tema. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho mais sobre isso. É um tema que as pessoas estão mais familiarizadas quando se fala em concessão, né? Porque é mais presente no dia a dia. Então, a gente está andando no carro, na estrada, sabe que aquela rodovia tem pedágio, que, enfim, né? Tem uma concessionária. Aeroporto também, a gente consegue identificar com mais clareza também as mudanças que aconteceram depois das concessões. E esse eu acho que é um tema muito interessante, aeroportos, porque virou um consenso, né? Todo mundo percebeu que conceder aeroportos era um grande movimento, assim, melhorava o serviço para a população, para quem usa o aeroporto, enfim. Então, por favor, quem começa? Quer começar falando dos aeroportos? Então, vou puxar essa questão dos aeroportos, que realmente a concessão era a forma de parceria público-privada que eu tinha mais contato, que realmente, assim, a história dessas concessões que aconteceram nos últimos 10 anos, 15 anos dos aeroportos, trouxe, assim, também muita evolução na forma de realização desses contratos de concessões. Então, tiveram várias gerações dessas concessões aeroportuárias e ao longo das concessões sendo feitas, foi possível até melhorar a forma como o contrato entre o poder concedente e a empresa que ia assumir essa concessão poderiam realmente fazer uma boa parceria nisso e promover melhores serviços, conseguir ter uma boa definição de como seriam os investimentos necessários naquele negócio. Então, com essa evolução que já foi feita em outros setores também, a gente achou que estava num ponto interessante de tentar expandir isso para outros setores. Então, agora que já tem alguns modelos de contratos mais diversos, algumas formas mais bem designadas desses contratos, como que isso poderia ser passado para outra área? Completando essa ideia, querendo ou não, quando a gente envolve alguma entidade privada, ela tem um grande estímulo de cortar custos e aumentar a lucratividade do que ela está fazendo. Então, a gente viu que acaba gerando realmente uma administração melhor do que a administração pública. E aí, por que não levar esse tema para a educação, né? Por que não explorar esse modelo que em alguns outros países também já é discutido? E acho que vocês trouxeram um ponto que é muito importante, que é a questão da evolução do contrato, né? Porque muitas vezes também a gente trata de processo de parceria público-privado ou de concessões e se tem uma ideia simples de passa para o privado que já resolve tudo e o serviço vai ser ótimo. Em tese vai melhorar, mas assim, você consegue fazer os resultados ainda melhor se você tiver um bom contrato, né? Você desenhar bem, né? Uma modelagem adequada. E aí, acho que eu queria te passar para falar um pouquinho, porque a Maria Rosa trouxe do sistema de incentivos, né? O privado ele tem um incentivo que é o lucro, então ele vai buscar ser mais eficiente na alocação dos recursos, na prestação de serviço, na satisfação do cliente. Então,
Eu queria primeiro destacar esse ponto de que a modelagem e o contrato é muito importante, que a Alice trouxe, e de fato, assim, eu acho que teve um processo de aprendizagem muito grande dentro dessas gerações de concessões que foram feitas, cada vez refinando e aprimorando mais para que elas fossem as mais bem-sucedidas, né, mais úteis para a sociedade. E ter esse ponto do sistema de incentivos, né, do público e do privado, que eu acho que é algo extremamente importante, até na teoria econômica e na prática, né? Por que funciona melhor, por exemplo, aeroporto concedido, e a gente tem diversos exemplos, eu sou natural de Porto Alegre, o aeroporto hoje lá é outra coisa do que era antes da concessão, você vai para Florianópolis, enfim, aqui, né, Confins também, enfim, todos os aeroportos basicamente foram concedidos, é muito fácil perceber como o serviço melhorou, como a estrutura melhorou. Então, comenta um pouquinho sobre essa questão do sistema de incentivos. Claro. Eu acho que essa é a questão, o cerne da teoria econômica. E eu me lembro, 2006, então, algum tempo atrás, não vou falar muito tempo, algum tempo atrás, em 2006, eu me lembro de estar na banca de trabalhos de dissertação de mestrado sobre PPPs, até por coincidência, até na Fundação João Pinheiro. E eu me lembro que, assim, eu sempre tinha a mesma conclusão, que era, é difícil, não vai dar certo, porque o Estado tem uma força muito grande, né, aqui dentro desses contratos e tal, etc. E tinha muito essa visão de que a parceria público-privada ou o setor privado, né, é sempre um agente, sei lá, um agente que quer se aproveitar do Estado. Né, e do outro lado, o contrato era sempre um contrato que pesava muito a mão no Estado. O Estado podia fazer qualquer coisa dentro do contrato. Isso foi 2006, depois a gente evolui, né, ao longo do tempo, né, e acho que aí vocês sabem melhor do que eu, né, como que a gente chegou nessa sofisticação, e acho que no entendimento que é um entendimento importante, né. A gente sabe que o setor privado, para esse tipo de mercado, transporte, até educação mesmo, né, o setor privado funciona muito bem, mas é preciso desenhar bem os contratos, né, desenhar bem o sistema de incentivos, né, contratos, que é uma coisa que a gente é o cerne da microeconomia, né, pessoas respondem incentivos, beleza, mas como é que a gente desenha esses incentivos? Aí que entra, né, a questão da competência do economista e talvez até do trabalho em equipe com pessoas de outras áreas, né? Então, assim, essa é a questão crucial, né? Na verdade, quando a gente fala do funcionamento da economia de mercado, né, a gente está falando de uma economia que funciona bem porque ela responde, né, ela está sustentada em boas instituições. Instituições nada mais são, né, do que incentivos, né? E aí a importância de se construir isso direitinho. Né? Senão você pode criar um contrato de parceria público-privada que seja um fracasso. Né? Exato. É uma coisa até que a gente aborda um pouco no paper, que é justamente a questão das primeiras concessões aeroportuárias, que não foram tão bem sucedidas assim, porque era a primeira, ainda não tinha exatamente uma visão de um profissional específico para aquilo ali na área. Então, mostra que foi progredindo, né, a ponto das últimas concessões, se não me engano, né, Alice pode me corrigir, serem justamente as melhores bem desenhadas, né? Isso que você falou até chama atenção, né? Assim, você ter agora pessoas que conhecem, né, disso aí, o que é? É o desenvolvimento do próprio capital humano, né? Capital humano este que surge, né, principalmente, né, e se destaca quando a gente tem challenge papers também, né? Desafios para eles fazerem. Acho sensacional. Bom link esse aí. E vocês destacariam, ainda tratando dessa questão da experiência aeroportuária e portuária, alguma evolução importante nessas gerações? Ou o que por exemplo, aconteceu de diferente, ou uma regra contratual diferente, ou um incentivo diferente que pode ser destacado, assim, como uma evolução? Sim, as concessões aeroportuárias são as que eu mais entendo. Então, assim, a primeira geração das concessões, a gente teve um perfil de muita participação ainda acionária do poder público. Então, a Infraero era uma sócia considerável. E eles tinham um desenho de uma outorga, né, que é aquele pagamento que você faz por você estar utilizando algo que era originalmente do poder público, do poder concedente, uma outorga muito mais fixa. Então, assim, faça chuva ou faça sol, você tem que pagar tanto
para o poder público. Agora a gente vê que tiveram várias variações de mercado, a pandemia foi um exemplo. Nos contratos mais atuais, a gente tem essa participação do poder público como alguém que também tem esse risco de demanda, então não é só um valor fixo que você paga, independente até da lucratividade que a empresa tiver. Começou a ser uma outorga mais variável. Então, se a empresa tiver um bom sucesso, tiver um bom desempenho, o poder público vai se beneficiar disso também. Então, se torna, assim, mais um parceiro no contrato de concessão. Enquanto na primeira versão, você tinha, assim, um acordo que, por muitas vezes, poderia ser afetado mais por algo externo do que pela própria forma como o negócio estava sendo gerido. Então, isso do parceiro no poder público é uma questão que foi uma grande evolução, assim, você ter a outorga, esse pagamento pelo ativo, variando do desempenho da própria empresa que estava fazendo esse serviço. Um ponto interessante aqui é que a gente sabe, né? Incentivos importam, mas muitas vezes quando você vai desenhar o incentivo, você pensa uma coisa esperando um resultado e aí você cria uma outra consequência que não é aquela que você pretendia, né? Isso também é interessante nesses processos porque tem repercussões não intencionais que acabam acontecendo e aí por isso a importância da prática, né? Porque daí você pensou alguma coisa, daqui a pouco o resultado não foi aquele que você estava almejando, você faz a correção para botar no caminho certo, né? Eu acho que essa parte da outorga é um ponto realmente importante, né? E dependendo do negócio, faz sentido que você faça esse ajuste e tenha essa parceria, né? Como você colocou. Eu queria fazer agora um movimento para a gente conversar sobre o que vocês propõem no paper, né, que é o centro do paper, que é a questão envolvendo essas possibilidades de concessão, de parcerias público-privadas para a área educacional, né? E vocês focam muito no ensino superior, né? Sim. E aí eu quero saber um pouquinho como é que vocês fizeram vocês já comentaram, né? Pegaram essa experiência de outros modelos e buscaram aplicar na educação superior. Eu queria depois falar por que a gente não vai mais adiante educação fundamental, média, mas vamos começar sobre o ensino superior e como é que vocês fizeram essa transição e buscar esse conhecimento de outras áreas para aplicar aqui nessa temática. Então, a gente pensou primeiramente no ensino superior como uma fase inicial, porque a gente acreditou que teria mais incentivos para uma empresa pública querer atuar numa universidade federal, uma coisa que, como eu posso dizer, ela recebe mais do Estado do que as diversas escolas públicas no mesmo Estado. Então, seria algo mais interessante partir daí para uma empresa privada. E acho que basicamente esse foi o nosso raciocínio, seria realmente mais interessante. Isso, e adicionalmente, assim, os formatos de investimento também numa universidade são um pouco diferentes do que você pensaria no ensino fundamental, então você tem uma equipe de pesquisa, você tem mais oportunidades de investimentos diversos, você tem mais capital também do Estado alocado. Então, uma das referências que a gente utiliza é o custo por aluno, Sim. que o Estado atualmente tem com cada aluno universitário. Você vê que realmente é muito superior ao custo de cada aluno do ensino fundamental. Então, essa variedade de formas de melhoria, de investimento e principalmente essa maior carga que atualmente tem cada aluno para o Estado, foi um dos principais pontos que a gente pensou no ensino superior. Outra lógica realmente é uma mudança que a gente está vendo atualmente na população, em que você está tendo uma baixa natalidade. Então, você tem muita estrutura, muitas escolas públicas para o ensino fundamental, para o ensino básico. E, ao mesmo tempo dessa baixa de natalidade, a gente está tendo uma maior procura por especializações. O mercado de trabalho cada vez mais exige que você tenha uma pós, um mestrado, diversas especializações, que realmente aumenta a demanda por uma faculdade que consiga suprir isso, que consiga dar várias especializações, oportunidades para as pessoas fazerem essa melhoria do próprio capital humano. Sobre essa questão, além de
ser uma coisa que as pessoas procuram, né? A gente está procurando mais, existe uma demanda maior por especialização, a gente até mostra no nosso artigo que existe sim um impacto significativo no Brasil no seu salário do fato de você ser especializado. Então, também é algo a ser levado em conta. O retorno da educação, né? Isso. Fantástico. E quando eu estava lendo o artigo de vocês, eu me lembrei de uma informação que eu tive acesso sobre a ineficiência administrativa das nossas universidades federais. A gente tem a universidade, por exemplo, que 2/3 do corpo de colaboradores, ou de servidores, no caso, são na área administrativa. 1/3 professores e 2/3 na área administrativa. Eu não sei como é que é no IBMEC, mas isso deve ser um percentual assim, completamente oposto. Com certeza porque a área mais importante de qualquer universidade é o seu corpo de professores. É isso que é o core da atividade de uma universidade, né? E você ter 2/3 em atividade administrativa é um negócio muito fora de algo que seja minimamente razoável ou eficiente. Sem contar que boa parte desses 2/3 a gente não sabe o que está fazendo, onde é que está, enfim. Mas só você pegando o percentual, você já percebe que tem uma distorção grande, né? Sim, então, esse inchaço administrativo, né, mais comum no setor público, de fato. E esse é até um dos pontos que quando a gente pensou em uma parceria público-privada, a ideia realmente era assim, a gente ter essa parte do privado atuando na administração e manter a parte da educação mesmo, continuaria sendo pública, continuaria sem essa influência direta do privado, mas se a parte administrativa conseguir ser melhorada, conseguir ter mais eficiência, você tem até mais recursos para poder despender na parte mais interessante mesmo da faculdade. Exato. Então, você poderia investir muito mais nas pesquisas, nos professores, se você consegue diminuir o gasto que você tem com a parte administrativa. Porque hoje elas não têm nem condições de fazer investimento na sua infraestrutura, de fazer manutenções simples. Em muitos casos, os orçamentos delas estão estourados, né? Ou muito próximo do limite. Sim. Boa parte comprometida, inclusive, com o custo de pessoal, que é um custo importante, evidente, numa organização que tem a prestação de serviço e o capital intelectual como algo central. Mas nas instituições de ensino superior públicas... de novo, né? Foge totalmente do razoável ou daquilo que seria minimamente eficiente, né, Chiquida? Sim. E tem questões até que até do modelo, né, de como funciona, né, a entrada de servidores, né? Porque você faz um concurso para uma atividade, sei lá, hoje não é tão comum mais, mas datilógrafo. E aí a pessoa só pode ser datilógrafo, né? Ela não pode tirar xerox, porque é o desvio de função. Isso dá problema administrativo e tal. Que é uma coisa que não faz muito sentido ser desse jeito, né? Acho que o próprio mercado de trabalho em geral está mostrando isso, né? A gente não vai contratar uma pessoa para fazer só multiplicação, outra só para fazer divisão, né? Ou só para fazer conta, né? Eu preciso de alguém que faça conta, faça relatório e faça um monte de outras coisas, né? Eu acho que esse é um outro ponto que, em algum momento, né, acho que as universidades públicas, o setor público em geral, ele vai ter que enfrentar. Eu tive a experiência de atuar como secretário de gestão de pessoas do governo federal e esse era um ponto que eu constantemente batia, assim, que é essa falta de flexibilidade, né? Hoje, tudo que uma organização precisa para ter sucesso, ou não tudo, mas um elemento importante para ela ter sucesso, é ter flexibilidade, né? Ter agilidade, conseguir fazer movimentos rápidos, se ajustar. O mundo está mudando cada vez mais rápido, a única certeza que a gente tem é que essa velocidade vai ser cada vez mais rápido. Para onde ele vai, a gente ainda precisa descobrir, mas a grande verdade é que organizações, sejam elas públicas ou privadas, elas precisam ser capazes de se adaptar. Sim. E esse ponto que o Chiquida trouxe é muito importante. Hoje, quando você faz um concurso público, você se compromete com essa pessoa para o resto da vida profissional dela, porque eu brinco que no Brasil a gente não tem estabilidade, a gente tem imunidade, né? Então não interessa se a atividade é necessária ou não para a população, não interessa se a pessoa está comprometida ou não com o serviço público, se ela está entregando resultado ou não. Se ela passou no concurso público, ela vai ter a garantia de que ela vai ficar recebendo até o final da vida dela.
E isso é muito complexo, especialmente no mundo que a gente vive hoje, né? E se a gente voltar para o século XX ali, era comum até no privado a pessoa entrar numa empresa e ficar a vida inteira trabalhando naquela empresa. A estabilidade era uma regra, não só no público como no privado. Agora, no mundo de hoje, é impossível você pensar que a pessoa vai entrar, vai trabalhar na mesma empresa, basicamente fazendo a mesma atividade pro resto da vida. Isso vai mudar, né? A gente vai ter que se reinventar profissionalmente diversas vezes ao longo da trajetória profissional. E tem outro ponto também, né, que eu acho legal também do trabalho, né, que você está falando, né, que assim, as pessoas às vezes vão na universidade pública falam que a universidade pública é diferente do privado porque tem pesquisa e tem ensino e pesquisa de qualidade. Mas como é que eu sei que aquela qualidade é melhor que tem se a gente não testa outros modelos de gestão? Quer dizer, eu tenho o mesmo modo de gerir a universidade, quer dizer, os reitores sabem disso porque eles sempre, né, batem nessas dificuldades e tentam inovar onde eles podem, né, quando eles conseguem. Mas assim, o fato é que você não tem diversidade de modelos, é muito pouca, né, não tem muita variação. E aí eu realmente não sei se o que está lá é de fato a melhor qualidade que o Estado poderia prover para aquelas pessoas, né, para quem está estudando, para quem está trabalhando, ou não. E a gente entra em outro conceito importante de economia, que é a competição. Sim. Né? Modelos competindo entre si. Às vezes não pelo mesmo recurso necessariamente, mas por maior eficiência, por melhor resultado. Como é que isso entra também no trabalho de vocês, né? Essa vantagem de ter modelos alternativos para poder ser comparado, né? Então, a gente traz, por exemplo, alguns exemplos de fora, né? Porque são, por exemplo, as escolas charters, que são escolas que recebem o financiamento do governo, mas são, de fato, controladas por entidades privadas. Então, querendo ou não, quando tem um contrato firme com algumas metas específicas, alguns pré-requisitos que tem que manter, senão, caso contrário, leva ao fechamento de uma escola, a gente vê resultados melhores, mostrando, inclusive, que das 100 melhores escolas nos Estados Unidos, acho que cerca de 20 a 30 dessas escolas são escolas charters, porque tem esse incentivo de ser melhor que as outras, porque está recebendo dinheiro para isso, e se não cumprir essa meta, acaba fechando, né? Esse tema me interessa muito. De modelos alternativos. O tema do Wagner, de modelos alternativos para a educação fundamental e média, assim, porque eu, particularmente, me frustro muito com os resultados que a gente tem no Brasil, né? Eu acho que, pelo menos desde que eu me conheço por gente, assim, lá na década de 90, quando eu estava na escola ainda, se promete que a educação vai melhorar no Brasil. Não, vamos melhorar a escola pública brasileira. Então, a gente está há 30 anos aí tentando melhorar a escola pública brasileira e ela não melhora. Né? Os resultados seguem estagnados, seguem na mesma posição. E a grande verdade é que a gente está condenando geração após geração a baixa produtividade e baixa renda. Porque se você não dá uma educação minimamente de qualidade, essa pessoa não vai conseguir ser o mais produtivo que ela poderia e alcançar a renda que ela poderia quando ela chegar no mercado de trabalho. Então, eu acho que é um grande apartheid até que se faz no Brasil, em que os filhos dos ricos podem escolher dentre diversas escolas, né? A escola bilíngue, a escola católica, a escola militar, enfim, tem diversas opções para serem escolhidas. E o filho das famílias mais pobres só tem a escola pública tradicional como única opção, monopolista, única opção, é isso e pronto. E aí quando você vai ver em outros países, como Estados Unidos, Inglaterra, a Colômbia está testando modelos, África do Sul, enfim, Holanda, você tem as charter schools, que são escolas consideradas escolas públicas, mas são voluntário a matrícula, né? Ninguém é obrigado a ir para uma charter school, a pessoa se candidata. Então, a charter school tem um incentivo a prestar um bom serviço, porque senão ela não vai ter pessoas interessadas em se matricular lá. E com resultados maravilhosos, exemplos maravilhosos em comunidades pobres, fazendo as crianças que antes não tinham nenhuma condição de alcançar universidades de ponta, conseguirem alcançar a universidade de ponta, conseguir ter um sonho e uma vida muito mais próspera, né? E a gente no Brasil, com esse fracasso absoluto que é a nossa educação, a gente não consegue sair desse modelo tradicional. A gente não consegue pensar fora desse modelo. Então, por isso que eu perguntei isso também, se vocês não pensaram no ensino fundamental e médio, mas vocês responderam também porque que focaram no superior, né, como uma porta de entrada. Ainda também. Nessa questão, também um dos principais motivos, assim, como você falou, é essa rigidez, né, que acaba
que o governo, como ele gere várias, ele acaba sendo mais generalista, ao invés de trazer algumas especificidades. Por exemplo, pessoas de determinada região têm interesse em certa grade curricular, vamos colocar assim. Por exemplo, fazendo um paralelismo, né, que nem, por exemplo, uma escola bilíngue, uma escola católica, uma escola etc. Então, seria interessante, quando é um ente privado, ele consegue oferecer um pouco melhor essa diversidade do que um público que, querendo ou não, que tem que generalizar, porque não tem como fiscalizar e controlar e criar uma certa medida para uma determinada escola, não tem como. Então, é um modelo realmente defasado que seria interessante uma participação do privado para poder dar essa flexibilidade que só o governo não tem. Esse ponto é muito interessante, você ter modelos diferentes e daqui a pouco até customizados para uma determinada região ou até para um grupo de alunos, né? Porque daqui a pouco você pode ter uma escola mais focada em arte, né? Ou mais focada em esporte, ou mais focada... E essa maior facilidade de adaptação realmente é o que os alunos estão demandando. Então, por exemplo, as universidades públicas, por muitas vezes, ofertam uma quantidade de vagas pré-definidas para o curso, e você pode ter alguns cursos que estão muito lotados, muito mais gente quer entrar naquilo, e outros que vão ficar com vagas excedentes porque ou erraram o horário que seria mais adequado para o público daquele curso, ou realmente foi ofertado mais vagas para aquilo especificamente do que seria a melhor adaptação do mercado. Então, essa rigidez realmente tanto de número de vagas, a gente já comentou sobre os profissionais também, das funções das pessoas contratadas, e mesmo assim, essa padronização que a gente vê nas escolas públicas, voltando para o fundamental, quando você tem uma quantidade muito grande de coisas para diversas unidades para gerir, muitas vezes você acaba perdendo oportunidades específicas mesmo. Então, assim, o privado que está focado em algumas escolas consegue, por vezes, perceber melhor essas demandas específicas de cada unidade, de cada grupo de alunos, consegue se adaptar melhor a isso. E só, eu acho que um parênteses aqui, talvez nem todo mundo esteja familiarizado com a expressão charter school, né? Mas na verdade, uma escola conveniada ao público. É uma escola gerida por um parceiro privado. É uma escola pública, porque ninguém paga, é uma escola gratuita, né? Pelo menos no modelo tradicional. Não há pagamento, eles consideram como uma escola pública, só que em vez da gestão ser pública, ela é uma gestão privada. E aí você tem esses incentivos, né? Como a questão envolvendo a voluntariedade da matrícula, então não é obrigado a se matricular, e, portanto, você tem que prestar um bom serviço para ter a adesão das pessoas. Você tem a accountability, você tem que prestar contas dos seus resultados, daquilo que você está fazendo. Mas você também tem liberdade, e aí entra a questão da flexibilidade, a agilidade para tomar decisões, para mudar algumas coisas do currículo, para ser mais atrativo para aquele determinado público, aquela determinada região que você está, adaptar daqui a pouco o horário, né? Então, essa flexibilidade que eu acho que é muito importante. E assim, e não é que não existam, não é que não existam no governo, né, pessoas que não saibam disso ou não tentem fazer isso. Mas sempre o que a gente observa é uma coisa que vem de cima para baixo, né? Você não está olhando para a demanda. Você está falando assim, minha oferta é essa, eu quero assim, essa escola aqui não sei aonde tem que ter currículo assim, assado, mas você não olha o lado da demanda. Eu acho que esse é o problema também. Tem que olhar para o lado da demanda, tem que olhar porque as pessoas precisam e estão querendo também, né? E é interessante que quando você tem esses modelos distintos, você cria essa, de certa forma, uma competição, né? E aí você tem, inclusive, a chance muito grande de melhorar a escola pública. Sim. Porque quando você sai dessa situação de monopólio da escola pública tradicional, você começa a conseguir comparar, e a própria escola pública vai falar, olha, tem essa escola conveniada aqui que está fazendo um trabalho bacana. Como é que eles estão fazendo? Estão fazendo assim. Pô, vamos trazer alguns elementos aqui para a nossa escola, e aí você consegue melhorar o próprio desempenho da escola pública tradicional. É o que a gente observa também naqueles sistemas educacionais envolvendo voucher, né? Que acabam que algumas escolas públicas são até capazes de competir com escolas privadas porque acaba melhorando. Tem esse incentivo do ticket do aluno. É isso.
É isso, faz todo sentido. E não tem nenhum problema. Você pode ter uma escola, e tem boas escolas públicas, daqui a pouco consegue fazer essa competição e até ensinar as outras escolas como fazer, né? Ou ser referência em alguma área, enfim. Eu acho que o importante é não ter um monopólio, né? O importante é ter opções e dar as opções que hoje estão restritas às famílias mais ricas, você dê opções também para as famílias mais pobres escolherem onde é que querem matricular seus filhos, né? Mas eu queria voltar também um pouquinho para o tema específico de vocês, né? Das universidades, né? Como é que vocês avaliam assim a implementação disso, né? Como é que poderia ser um bom caminho para implementar a proposta de vocês, né? Hoje, boa parte das faculdades estão no nível federal, né? Em que pese os estados tenham, alguns estados, não todos, mas tenham também as suas universidades. Mas como é que vocês pensam assim o processo para viabilizar um projeto como esse que vocês sugerem no paper? Pergunta de 1 milhão, hein? Vocês chegaram a pensar nessa parte de implementação política? Então, assim, a gente imagina que seria interessante justamente esse modelo de ceder o direito de poder mexer nessa administração para uma empresa privada, mas como isso é feito, né? Como tornar isso possível, que é o difícil de pensar no momento. Daí tem um componente político também. Exato. Né? Aí seria realmente essa questão, porque a gente já viu faculdades que usam o setor privado, só que na infraestrutura, né? Não chegou a mexer de fato em algo relacionado à educação. Então, a gente não sabe como isso seria feito em medidas políticas, mas a gente acredita que é super possível. Que seria interessante começar em 1 ou 2 faculdades para a gente testar a melhor forma de fazer isso. Não deveria ser algo que é aberto a tudo, até para conter possíveis problemas de uma primeira vez fazendo isso. Mas seria justamente uma espécie de contrato, talvez similar às escolas charters, que fizessem com que o setor privado tivesse sim uma obrigação com o setor público de garantir uma educação melhor do que a que está sendo oferecido sobre algum tipo de penalidade. Eu vou falar uma coisa que eu acho que é senso comum, mas eu acho que nesse caso é isso mesmo. Eu acho que para implementar isso você precisa ganhar alguma liderança, né? Alguma pessoa desse setor, né, da universidade que esteja disposta a, olha, eu quero melhorar os resultados do que eu tenho aqui. Eu estou disposto a quebrar algumas barreiras e experimentar uma coisa nova. Eu acho que teria que ter uma liderança que comprasse a ideia, né? E é claro que fazendo o que a gente está fazendo aqui, o que vocês fizeram, né, é um bom começo, né? Fazendo um policy paper, levando o policy paper para as pessoas, olha, está aqui, né? Levando para os representantes da sociedade. Né? E a gente tem hospitais universitários que têm essas parcerias já, né? Tem. Eu acho que é um bom exemplo também, de repente até uma forma de mostrar, olha, funcionou com o hospital universitário, porque daqui a pouco a gente não consegue fazer funcionar de uma maneira mais ampla, não só ampla no sentido de englobar a universidade toda, mas de avançar em alguns temas até talvez mais amplos do que o próprio hospital universitário tem, né? Essa possibilidade, talvez, até de uma implementação aos poucos, em que primeiro você tenta, vamos pegar a gestão dessa parte financeira, de contas da faculdade, verificar se você consegue fazer melhorias, assim, talvez uma implementação mais em partes poderia ser uma boa saída para algo bem diferente do que a gente tem atualmente, né? Eu lembrei até de outra coisa, assim, só complementando, né? Uma coisa que está acontecendo muito no setor público agora é a questão da automatização, robozinhos, né? Que estão sendo criados e estão aumentando a produtividade no setor público. Eu quero dizer o seguinte, quando você tem um choque tecnológico, os preços relativos das coisas mudam. E às vezes começa a ficar mais barato você adotar um modelo diferente do que... Não, estou falando um pouco genérico, mas aí é um pouco aquele... Lembra aquela história de transição institucional e tudo? Sim. É um pouco como é que você pensaria isso no caso das universidades. Que pena que já formaram, não dá para fazer um trabalho aí para além do ponto.
Outro ponto que eu estava, quando eu estava lendo, né, o paper que vocês tratam é da questão de inovação, né, como isso incentiva a inovação. Podem falar um pouquinho mais sobre isso, como esse processo de concessão pode fortalecer também o processo de inovação, que a gente falou antes da velocidade que as coisas estão mudando no mundo, então essa capacidade de inovar, de buscar coisas novas, formas novas de fazer as coisas, enfim, é muito importante, né? Uma ideia, assim, quando você pensa na concessão, por exemplo, quando tiveram as concessões aeroportuárias, muitas vezes tiveram até empresas internacionais que vieram e trouxeram, assim, um know-how diferente. Então, quando você, por exemplo, o aeroporto de Confins, ele tem a Zurich, que veio como uma parceira estrangeira, que até atualmente tem outros aeroportos também no Brasil. A própria CCR, que era um grupo que já tinha várias concessões rodoviárias, mas que também entrou com esse know-how de concessões. Então, quando você tem essa abertura para entrada de novas pessoas com diferentes know-hows, por muitas vezes o setor privado vai ter alguns conhecimentos para adicionar, que pode justamente promover essa inovação. Então, por vezes, você vai ter uma faculdade privada que tem um sistema novo, uma questão nova interna dela, que pode ser passado para algo similar para uma universidade pública, que pode promover justamente essas mudanças. E realmente a questão de quanto melhor você conseguir gerir a parte administrativa da universidade, mais recursos você teria para a parte mais acadêmica da universidade. Então, eu vejo essas duas perspectivas, a de gestão de recursos mesmo e essa entrada do privado poder contribuir com conhecimentos diferentes do que atualmente a gente tem na educação pública. Perfeito. E acrescentando também, né, querendo ou não, volta muito naquela questão de ouvir a demanda. Quando você tem um instrumento que você consegue de fato aplicar aquilo, você consegue criar coisas novas. Então, assim, às vezes existe uma demanda muito forte, por exemplo, de uma escola esportiva, de uma escola voltada para a tecnologia, que são coisas ainda pequenas aqui no Brasil, que quando a gente escuta essa demanda, talvez a gente de fato conseguisse captar isso e transformar em um recurso. E talvez aqui até uma ideia que eu sei alguns países que têm um projeto assim, poderia ser aplicado até na área que vocês decidiram fazer o trabalho, que é o governo estar aberto a sugestões do privado também, né? Porque, por exemplo, o Reino Unido ele tem um programa que chama Free Schools, em que o governo, e aí o nível de maturidade do governo, né? Que o governo chegou e falou, a gente sabe que a gente não vai conseguir inovar em educação na velocidade que o mundo demanda, a nosso sistema tradicional de educação, né? Então, a gente está aberto para escutar sugestões da sociedade. Uma organização privada, com fins lucrativos, sem fins lucrativos, se quiser apresentar um modelo de escola, pode vir apresentar para o comitê de educação aqui, e aí a gente vai avaliar o business plan, faz sentido, não faz, para em pé, não para. Se fizer sentido, a gente fala, é um bom projeto, o governo financia, aí coloca em prática, se funcionar bem, amplia, aumenta o financiamento, dá mais espaço, porque o governo percebeu que ele precisava desse know-how distinto, precisava de um ponto de vista distinto, de um olhar de demanda, para criar coisas novas, né? Para criar modelos alternativos que fizessem ele caminhar mais rápido, né? Então, acho que daqui a pouco até é isso, o governo está aberto a ouvir uma proposta para em pé, bom, então vamos montar uma universidade mais focada em tecnologia ou mais focada numa determinada área que talvez não esteja sendo atendida da melhor forma. Aí tem que ser um governo aberto, né, a esse tipo de tecnologia, de adquirir, né, tecnologia por meio da tecnologia. Eu quero dizer, né, essa maneira aberta de ouvir a sociedade e conduzir o processo desse jeito é uma tecnologia que vai diminuir custos para a sociedade no futuro. É a aposta que você está fazendo, né? Então, assim, você tem que ter um governo que tenha essa mente aberta, né? No sentido de quero inovação e entendo que empreendedorismo, né? Não é necessariamente empreendedorismo, não quer dizer só uma pessoa buscando lucro, né? Correndo desesperadamente. Né? É a pessoa que vai ter lucro atendendo os consumidores. Se você está propondo uma parceria com
com o setor privado, você vai ter um contrato, aí a gente volta lá no início, né? Desenhado para que essa busca do lucro seja alinhada com os interesses do governo, né? De atender, porque eu espero, seja de atender a população e permitir a ela ter acesso a diferentes modelos de educação. Isso, você tem uma realidade, especialmente hoje no Brasil, de recursos escassos por parte do público, né? Bastante, sem recursos para investir, em que pese muitas pessoas ainda acreditem que o governo tem um saco sem fundo ali, que pode tirar dinheiro sem consequência, mas a grande verdade é que tem limite, né? E muitas organizações públicas têm essa restrição. Você tem essa questão da eficiência também, que claramente a gente tem dificuldade, seja porque você tem um engessamento na questão da gestão de pessoas, concurso público, estabilidade, seja porque você tem uma dificuldade de fazer a contratação, né, a licitação, tem todo um trâmite burocrático, que, né, em função de ser Estado, de todos os princípios que regem a administração pública, é um negócio necessário, mas que engessa, né? Então, você tem uma questão de eficiência, tem uma questão de falta de recursos. E a parceria público-privada pode ser uma solução para muitas coisas, né? Já é solução para muitas coisas no Brasil, e vocês trouxeram exemplos aqui disso, né? E coisas que nem se discute mais. Por exemplo, o aeroporto, eu acho que ninguém quer a Infraero de volta administrando o aeroporto. Está todo mundo satisfeito com os movimentos que foram feitos. Alguns aeroportos melhor administrados do que outros, mas, de modo geral, eu acho que é um consenso no Brasil de que estamos melhor agora, né, com as concessões. E tanto em áreas quanto que a gente ainda não tem essa mesma ainda ou esse mesmo consenso, né? Como, por exemplo, a educação, né, que eu acho que ainda é um mito, né? Não sei se vocês chegaram a refletir sobre isso, porque a educação era ter esse negócio de não vamos mexer na educação, a educação tem que ser pública da maneira tradicional. A gente está encaminhando agora para o final, mas eu queria vocês chegaram a pensar nessa questão da resistência na área educacional? Um dos pontos que a gente trouxe, assim, tentando quebrar um pouquinho essa resistência inicial, é justamente que a gente não está falando de privatizar a parte acadêmica da faculdade. A gente não está falando a princípio, né, obviamente, a gente pode... à medida que foi implementado, pode se vendo outras oportunidades, mas a ideia realmente era focar nessa administração da faculdade, nessa parte que até o público não tem muito contato, não é algo que é tão fácil de ver as necessidades e as possibilidades de melhoria, mas que é certamente uma base para que você tenha condição de investir nas demais partes, que você tenha condição de manter dentro de um teto de gastos, então... o público poder focar melhor no que é mais interesse mesmo para a população, fazendo com que a parte administrativa, que acaba ficando mais por trás, seja mais eficiente, tenha inovações, tenha conhecimentos vindos do privado. Então, deixar bem clara essa ideia que a gente não está querendo mexer na parte acadêmica. A gente não está falando de privatizar a educação, que é algo que toda vez que esse tema aparece, todo mundo na internet já fica assim, meu Deus, e tal. Então, trazer essa ideia de que a gente quer... gerir recursos. Exato. Com mais eficiência. Exato. Quer ver outro exemplo que eu lembrei agora aqui, de uma área totalmente diferente, mas que também demonstra o potencial dessas parcerias público-privadas, desse procedimento de concessão, o Ibirapuera, em São Paulo. O Parque Ibirapuera foi concedido para iniciativa privada e está maravilhoso. Todo mundo está satisfeitíssimo. Ninguém paga para entrar, ele continua sendo um parque público, aberto para todos. Não gera mais despesa para o município, pelo contrário, gera receita para o município. Então, assim, você tem um equipamento melhor, uma prestação de serviço melhor para a população, em vez de ter despesa, você tem receita para o município, para ele poder gastar em outras coisas mais importantes, ou né, que são prioridades mais sensíveis da população. E você tem um equipamento público maravilhoso lá para utilização. Né? Então, é um processo que foi muito bem feito e gerou resultados muito positivos, né, para a sociedade. E aí aqui eu tenho um universo, a gente podia ficar a noite toda falando de possibilidades aí de parceria público-privada. Como é que é o negócio? O Ibirapuera não cobra para entrar? É o setor privado que gere? Meu Deus, não estou Porque eu me lembro quando eu estava no processo de concessão, vamos começar a cobrar para entrar no Ibirapuera. Não, ninguém vai cobrar para entrar no Ibirapuera. Ou seja, é o que a gente está falando, é a questão de desenhar o contrato
de maneira É isso. inteligente. Ele é remunerado por outras formas. Ele tem lá, agora tem restaurantes dentro do Ibirapuera, tem lanchonetes que não tinham, você vende espaço, então tem espaço da marca X, da marca Y. Então tem outras fontes de receita, né? É o negócio do sistema de incentivos, né, que a gente estava falando. Então, a gente está encaminhando para o final aqui. Eu queria, de novo, né, agradecer muito a participação de vocês nesse bate-papo, parabenizar por terem vencido aí o desafio que foi colocado. Vocês ganharam de bastante gente, não foi pouca gente, não. Então, muito mérito aí de vocês, do trabalho de vocês, das reflexões de vocês. E eu queria passar agora para que vocês falassem uma palavra final, seja a respeito do projeto, do que vocês escreveram, seja a respeito dessa experiência de ter participado do concurso aí de papers do Millennium. Então, eu acho que a experiência mais legal desse tipo de projeto é justamente você pegar uma dor da população, né? Você ver um problema e você poder criar soluções assim sem nenhum impedimento. Você poder fazer um desenho do que você acha melhor sem se preocupar. Será que isso pode ser aprovado? Será que não pode? É justamente explorar essa criatividade buscando uma boa ideia. Isso. E você poder também compartilhar com outras pessoas que possam acrescentar em cima da sua ideia. Então, por exemplo, nós trouxemos essa perspectiva, essa ideia, vai ter a publicação do paper e provavelmente alguém da área jurídica, por exemplo, que entenderia melhor dos contratos em si, poderia vir, nossa, essa ideia poderia ser aplicada de tal ou tal forma. Então, você gerar esse debate, você colocar a ideia para outras pessoas sugerirem melhoras, discutir sobre, você está movimentando o tema. Então, você poder movimentar um tema que pode gerar coisas boas no final, pode agregar para várias pessoas, é certamente uma possibilidade muito legal. Então, trazer visibilidade também para as ideias inovadoras, né? Uma coisa que deixar como tá é muito fácil. Agora, pensar realmente, explorar soluções, contribuir para um debate que é o mais difícil, né? Isso. Faz muito sentido. Eu me lembrei agora você falando do livro do Matt Ridley, Como Surgem as Inovações, e é muito essa construção de uma ideia sendo colocada em cima da outra, né? De você construir de maneira colaborativa contribuições, né? Vocês deram uma contribuição e daqui a pouco alguém vem dar uma contribuição acima, e daqui a pouco você tem movimentos transformadores da sociedade, né? Faz muito sentido. Bacana. Chiquida, nosso grande parceiro, considerações finais aí. Finais, né? Pois quando acabou o semestre, eu me lembro que numa das aulas, né, o pessoal já tendo submetido, eu lembro que eu falei assim, olha, pessoal, eu não sei o que vocês acharam do desafio de mandar um paper para o Challenge de Papers. Não sei se acharam pro forma para ganhar ponto, se só cumpriu a tarefa ali mais ou menos, mas eu acho que foi uma oportunidade que eu fiquei feliz de trazer essa oportunidade para dentro da sala de aula. Quem quiser aproveitar, aproveita, pega, né, e faz o que vocês acabaram de resumir muito bem. Eu fico feliz de poder ter ajudado a divulgar o concurso, né, ano passado, esse ano, e ajudado a trazer um pouquinho, trazer para fora, né, da faculdade o que existe tão bom, né, em alguns alunos, como o caso das Alice e da Maria Rosa. Maravilha. Então, de novo, obrigado. Obrigado a todos que participaram também. A Alice e a Maria Rosa foram as primeiras colocadas, mas teve aí diversas outras pessoas que participaram individualmente ou em dupla também do Challenge Papers. Então, a gente agradece a todos que participaram. Fica o convite, agora 2025 a gente vai lançar a nova edição para que também outras pessoas participem, escrevam os seus papers. E vamos em frente aí, buscando ideias e soluções para ter um Brasil melhor. É isso que a gente está sempre buscando no Millennium, e que bom que vocês fizeram parte dessa história. Obrigado. Obrigada.